Completando o vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que inclusive foi especulado no Paysandu, no Remo também, no começo dessa atual temporada, e que deve deixar o Avaí nos próximos dias. Estou falando sobre o Aleph Manga, atleta de 30 anos de idade, na atual temporada soma 31 partidas, 4 gols marcados e 2 assistências. O jogador foi afastado do elenco do Avaí nesta última semana por decisão do técnico Jair Ventura. Nos bastidores, né, o que a gente tem de informação é que o atleta vinha desagradando pela postura, a forma que tratava ali o treinador, fazia algumas fofocas, vamos dizer assim, nos bastidores, envolvendo o comandante, e a decisão foi tomada neste último final de semana pelo afastamento do atleta, que vem trabalhando agora em separado. O vínculo do Aleph Manga no Avaí vai somente até dezembro deste ano, ou seja, o jogador já pode inclusive assinar um pré-contrato. Como ele tem um contrato curto, não me surpreenderia inclusive uma assinatura de rescisão contratual para uma saída gratuitamente, né, do jogador, tendo um acerto financeiro aí com a equipe do Avaí. Nesse momento ele não pode fechar com outro clube, né, porque o contrato dele foi rescindido depois do dia, né, melhor dizendo, 2 de setembro, que não entra dentro do regulamento permitido da CBF. Mas para o ano que vem, dependendo da situação, acredito que o Aleph Manga poderia ser sim um ótimo reforço para o Paysandu. É um jogador que precisa, claro, ter uma boa condição física, a cabeça no lugar. Tecnicamente falando, nunca se discutiu a qualidade do atleta. Ele voltou aos gramados no ano passado, após aquele gancho, né, jogou pelo Coritiba 4 vezes na reta final da Série B e marcou um gol contra o Amazonas. Acabou que não renovou o contrato no Coritiba e foi para o Avaí em definitivo nesse ano. E o mapa de movimentação também do Manga, nos jogos que participou dessa Série B, quase como um meio atacante, né? No comecinho da Série B eu assisti alguns jogos dele, foi muito bem, mas acabou caindo de produção. Pode deixar a sua opinião também em relação ao Aleph Manga, se poderia ou não ser uma boa alternativa. Por falar em jogador em reta final de contrato, não deve renovar, né, para o ano que vem, já sendo opção para assinatura de um pré-contrato, o Arthur Kaique, atacante hoje no Goiás, 33 anos de idade, o vínculo dele vai somente até dezembro, um jogador que já foi especulado, né, em outros momentos também no Paysandu. Ex-Criciúma, jogou também no Bahia, no Sport, no Cruzeiro, Chapecoense e Santa Cruz. É um jogador que, neste momento, não há um interesse do Goiás na sua continuidade. Tá? Tem contrato só até dezembro, foi até titular contra o Paysandu por conta da suspensão do Anselmo Ramon, fazendo aquela função de um camisa 9. Não é a posição dele, né? Ele rende mais atuando ali como um segundo atacante, às vezes como um ponta esquerda também. Na Série B neste ano, em 22 jogos, foi titular em apenas 5 deles. Dependendo da divisão, né, que o Paysandu jogará no ano que vem, acredito que, por exemplo, para uma Série C, poderia ser um bom nome como titular. Para a Série B, no máximo, um bom reserva. Jogador que já foi especulado, pretendido também pelo Papão em outros momentos. Você, torcedor do Paysandu, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que pensa em relação a essa história, quais atletas você faria uma sugestão, sobre também o volante Pedro Gonçalves, tendo as suas primeiras chances no profissional muito em breve. Boa sorte para o garoto. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e compre a sua nova camisa do Papão com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da FUT Fanatics na descrição do vídeo. Tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! O Paysandu, ao mesmo tempo difícil de se explicar e também muito fácil. É um clube que refaz o seu elenco a cada 4, 5, 6 meses. Um clube desse não sabe aonde quer chegar. No ano passado o Paysandu deu muita sorte de conseguir escapar do rebaixamento, porque contratou mal. O Paysandu contrata mal desde a Série C de 2022. É um elenco novo a cada semestre. Chega a janela de transferências, baixa o desespero, o Paysandu contrata 10, 15 jogadores, sempre na quantidade, mas nunca olhando a qualidade dos atletas, e aí fica esse amontoado de jogadores encostados. Você olha para o elenco hoje do Paysandu, tem atletas que é até difícil, né, pensar como que esse cara está indo. O Ramon Martins, nem acho que é um volante ruim não, mas sumiu do time já tem muito tempo. Matheus Vargas também, é outro que pouco acrescenta. Peterson, que foi contratado recentemente. Dudu Vieira, enfim, alguns jogadores que, dependendo do planejamento, até poderiam ser úteis.
mas quando você amontoa, né, esse tanto de atletas, a tendência é de não dar certo. O Paysandu, infelizmente, vai precisar de um milagre agora na reta final da Série B, o que eu particularmente não consigo acreditar. Até queria manter a esperança, um além, né, para o torcedor, mas eu não consigo ver esse milagre acontecendo. O Paysandu tem 22 pontos, precisaria chegar pelo menos, tá? Pelo menos no mínimo a 43, 44 para sonhar com a permanência. Eu vou colocar, ainda sendo generoso, 43 pontos. Seriam necessários pelo menos 21 pontos, ou seja, 7 vitórias. Vamos colocar 7 vitórias e um empate. Dos 27 jogos que já tem, o Paysandu poderia perder somente mais 3, basicamente, daqui até a reta final da Série B. Então, a não ser que aconteça de fato um milagre, mas se for olhar jogo a jogo, até dá para o Paysandu ganhar esse jogo em casa contra o Novo Horizontino, dá para pensar em uma surpresa contra o Criciúma, o Cuiabá, mas só perder 3 dos próximos 11 jogos para um time que não consegue vencer a 10 partidas é algo que beira a insanidade. E ao mesmo tempo que eu vejo como tão difícil de acreditar, né? Quem diria que após logo a vitória contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, no dia 19 de julho, foi justamente o divisor de águas do Paysandu nessa Série B. Era para ser, né, a partir desse jogo, o Paysandu caminhar a sua saída, a escalar-se rumo ao meio de tabela da Série B. Depois disso consegue até resultados bons, empate fora de casa contra o Atlético Paranaense, empatou fora contra o Amazonas, deixa a desejar contra o Atlético em casa, mas aí a partir da derrota aquela, né, contra o Vila Nova na Curuzu, aí o Paysandu deslanchou de vez e não consegue nem sequer pontuar mais. Então foram várias oportunidades perdidas. Para mim o Paysandu já tem que começar a pensar na temporada de 2026. Em termos de saídas, alguns jogadores que eu não pensaria em renovação, tá? O PK, atleta de 31 anos de idade. Dos jogadores do Paysandu que tem contrato para 2026, vamos lá. O goleiro Matheus Nogueira tem contrato até 2028. Mais um que tem contrato em vigência para o ano que vem, segundo o site Transfermarkt, apenas esse, né? Apenas esse dentro do elenco dos jogadores que chegaram recentemente também. A maioria até existe uma opção de renovação, uma cláusula, mas o contrato mesmo assinado até o final do ano que vem, ou algo nesse sentido, não tem. Dos que estão emprestados, o Thalisson, né, jogador que pertence ainda ao Coritiba, o Ramon Vinícius, que acabou de chegar junto ao Figueirense, o Carlos Eduardo, que pertence ainda ao Capivariano, o Gustavo Nicola, ele estava livre no mercado, tá? Ele acabou de chegar do CSA, mas fez um contrato somente até o final do ano. Outros que estão emprestados, o Marcelinho, pertence a Tombense, o Garcês também, pertence ao Avaí, o Peterson, que pertence ao Flamengo, o Denner ao Noroeste, o Vini Faria ao Cianorte, o Denilson ao Rio Claro, tá? Além do Roger Modesto também, jogador de 22 anos que acabou de chegar. Esses jogadores, né, de fato, não estão sob o controle do Paysandu, uma continuidade ou não para o ano que vem. No restante, são atletas que inclusive já podem assinar um pré-contrato, tá, com outros clubes, se mudar de maneira gratuita para o ano que vem. O PK acabou decepcionando bastante nessa temporada, 28 jogos, na Série B jogou apenas 11 vezes. O Ramon Martínez também, até pensei que seria um nome que sairia junto com o Benítez, né, neste meio de temporada, o Jorge Benítez que deixou o papão. Pensei que o Ramon Martínez também deixaria. A última partida dele aconteceu contra o Operário, foi titular naquele jogo. Olhando agora pelo lado de permanência, né, quais jogadores poderiam ser boas opções no elenco do Paysandu do ano que vem? Claro, ainda tem 11 jogos pela frente na Série B, pode ser que algum outro nome consiga dar uma resposta, acabar convencendo, né, o torcedor, mas no geral são poucos destaques que o torcedor vai se lembrar pro ano que vem. Eu pensaria talvez na permanência do Matheus Nogueira, ele tem contrato ainda em vigor com o clube, pode ser um nome. O Quintana, eu acho que para uma Série C não é ruim não. O Thalisson, zagueiro também, espetacular, mas ele pertence ao Coritiba. Não acho que o Coritiba emprestaria o Thalisson em uma Série C do Campeonato Brasileiro. Entre os zagueiros mais velhos, né, o Thiago Heleno ou o Maurício Antônio, talvez eu pensaria em permanecer com um deles.